Olá pessoal, o meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começarmos o vídeo, já sabem, subscrevam o canal caso não sejam subscritos, deixem o vosso gosto se gostarem deste tipo de conteúdo e partilhem com alguém que achem que pode gostar. Devem estar admirados porque saiu um vídeo ao sábado. Pois é, eu este mês, como é o mês do aniversário do canal, decidi, para além dos vídeos habituais à quarta e ao domingo às 8 horas, vou lançar também, ou pelo menos vou tentar, todos os sábados também às 8 horas. Portanto, este vai ser um mês repleto de conteúdo e também está a decorrer a Maratona Prisma com o passatempo associado. Links na caixa de descrições e nos cards. Hoje venho gravar um vídeo que eu ainda não sei muito bem como é que vai correr ou não, se vocês vão gostar ou não, mas basicamente consiste em eu escolher 4 livros que eu tenho dado 5 estrelas e vou ver opiniões no Goodreads de pessoas que deram uma estrela, no caso. Também vou fazer depois o processo inverso, mas para já vou começar com opiniões mais de livros que adorei. E então, o primeiro livro que eu selecionei foi aqui A Rapariga que Roubava Livros, do Marcus Zusak. Acho que é assim que se diz. Eu já li este livro há uns aninhos, valentes. Dei-lhe 5 estrelas na altura que o li e continuo realmente a achar que é um livro muito bom e que deve realmente ser lido e que hoje em dia já é praticamente considerado um clássico da literatura. Para quem não sabe, este livro fala-nos então da Segunda Guerra Mundial e fala-nos aqui de uma menina que, obviamente, pelas circunstâncias não tem acesso à literatura e o pouco acesso que ela tem, ela aproveita para roubar assim uns livros para conseguir lê-los. E acaba também por os salvar de certa forma. Este livro tem a particularidade de ser narrado pela morte, que é um dos pormenores mais interessantes deste livro. Vamos então ver o que é que as pessoas dizem mal deste bebê fofo. Para estas partes vou ter que mudar de ângulo, que é para estar a ver aqui os comentários. Vou só ler 2 comentários por livro e vou tirar print, vou colocar aqui para vocês verem, mas vou tentar fazer blur ao nome da pessoa e pronto. Então vamos lá começar. Estas opiniões estão em inglês. Eu vou estar aqui mais ou menos a traduzir à medida que vou falando. Esta primeira pessoa diz assim: aparentemente sou uma das poucas pessoas que não vê de todo qual é que é o hype sobre este livro. Eu estava realmente entusiasmado para o ler depois de tantas opiniões brilhantes que ele teve, mas fiquei extremamente desapontado. Eu achei que a escrita era afetada e gaguejante. É difícil gaguejar na escrita, mas este livro consegue. Demasiado sentimental e carregado de simbolismo. Vou parar aqui. Gaguejar na escrita. Gostava de entrar na cabeça da pessoa e ver onde é que está a gaguez na escrita deste livro. Simplesmente não consigo. Posso perceber a primeira parte de ser uma escrita afetada, se bem que também não concordo, mas pronto. Demasiado sentimental, dado o tema. Acho que é um bocado natural que seja sentimental, porque fala-nos sobre a Segunda Guerra Mundial, fala-nos sobre pessoas a morrer, fala-nos sobre genocídio, fala-nos sobre coisas terríveis. Portanto, já estou a ficar irritada ainda só com o primeiro parágrafo. E demasiado carregada de simbolismo. Então, mas o que é que a pessoa está à espera de um livro sobre a Segunda Guerra Mundial? Ainda por cima, narrada pela morte, não é? Não é como se fosse uma não ficção. É um livro de ficção que ainda assim aborda um tema que não é ficção e obviamente vai estar carregado de simbolismo e de coisas sentimentais e de coisas que vão apelar a que o leitor compreenda a verdadeira essência daquilo que aconteceu, não é? Esta é a minha opinião, mas enfim, ok. Continuando,
Também achei que a abordagem do autor à história é enigmática. Ok, não percebi. E que a primeira coisa mais enigmática e também carregada de simbolismo é que a história é narrada pela morte. Agora, isto pode resultar em alguns livros, mas não neste. A escolha do narrador não adiciona nada à história. É só uma distração para o leitor e encoraja o autor a adicionar as observações da perspectiva da morte, por exemplo, que ele não tem a foice, não adiciona nada à história. Se a morte aqui tivesse desenvolvido uma personalidade ou uma perspectiva única, então talvez, e mesmo assim é muito puxado, a escolha do narrador tivesse resultado. Como está, a história é contada completamente por um narrador omnisciente, e depois a pessoa ainda pergunta: a morte é omnisciente? E nós não temos nada que nos diga que é a morte que está a preencher esse papel. É enigmático e falha redondamente. Eu estou a ler isto e estou-me irritada à medida que estou a ler, porque a pessoa parece que não leu o mesmo livro que eu. Eu não sei o que é que estas pessoas acham. Ok, o livro é narrado pela morte. Porquê que a morte há de ter qualquer tipo de sentimentalismo perante uma coisa que é o dia-a-dia dela, que é ir recolher os mortos? Eu não percebo, as pessoas esperam ou criam uma imagem na cabeça delas de que a morte é uma entidade que teria pena de nós, seres humanos. Como é que era possível? Nós morremos aos milhares e às centenas. Somos só mais um no meio do oceano dos peixinhos. Queria que a morte tivesse uma personalidade. A morte, de certa forma, mesmo assim, no meio da história, demonstra ter interesse pela nossa personagem principal, senão nem estava a partilhar a história dela connosco, não é? Eu não estou a perceber porque é que a pessoa acha que pronto. E ainda por cima é omnisciente. Sim, é omnisciente, mas neste caso narra-nos só as partes da história em que a morte está presente, praticamente. Continuando. E pá, esta opinião é muito grande. O outro enigma, outra coisa enigmática que achei muito distrativa. Não foram só estas duas, mas são os mais gritantes. É o uso repetido de pequenas partes escritas em bold, em negrito, e notas que aparecem ao longo da história e que ressalvam pontos estúpidos e que adicionam na cabeça do autor efeito dramático. Estas notas, assim como eu penso nelas, eram irritantes e serviam apenas para quebrar o fluxo da narrativa sem adicionar nada de significante. Isto é outro exemplo do autor a atingir o leitor com os seus pontos, com os seus pontos, em vez de confiar na sua própria escrita para passar a mensagem. Isto é mais uma tentativa pobre e demasiado carregada de corrigir uma narrativa pobre. Eu realmente acho que esta pessoa não leu o mesmo livro que eu. Quantos livros é que esta pessoa já leu que usam não só daquilo que está escrito e da palavra escrita, mas de outros tipos de formas de chamar a atenção do leitor? Eu já não me lembro, muito sinceramente, porque já li este livro há muito tempo, que tipo de mensagens é que tinham essas notas a negrito, essas pequenas notas centradas, como ele diz, que são feitas para chamar a atenção do leitor. Não me lembro o que é que elas contêm, mas normalmente isso é para causar efeito dramático e para ter, seja o impacto que for, na pessoa que está a ler. Não quer dizer que tenha que adicionar alguma coisa relevante. É como se nós estivéssemos a ver um filme ou uma série ou o que fosse, e nós
tal como nas séries, temos aqueles momentos de efeito dramático, que às vezes podem não acrescentar nada para a história, mas que são importantes no sentido em que nos fazem gostar das personagens e gostar daquilo que estamos a ler. Eu neste caso não percebo. Ok, eu estava para fazer 2 de cada livro, mas já estou a ver que eu vou demorar muito porque as opiniões são grandes, por isso eu vou só ler uma opinião negativa de cada livro. Depois, se vocês gostarem, se quiserem que eu leia mais opiniões negativas sobre estes livros em específico, digam que eu depois venho cá com outras opiniões negativas dos livros. O segundo livro que eu escolhi já vai ser provavelmente muito mais polémico, com muito mais opiniões negativas, digo eu. E é aqui então o primeiro livro da série dos Predadores da Noite. Este é o Amante de Sonho, da Sherilyn Kenyon. Esta foi a edição especial que trazia um conto extra, não sei se depois as outras também traziam ou não, mas esta em particular trazia. Eu dei 5 estrelas a grande parte dos livros desta série, vou ser sincera, e este, como é o primeiro, foi o primeiro que eu li e foi o que eu li há mais tempo, portanto, eu na altura dei 5 estrelas, não sei se daria 5 estrelas se o lesse hoje em dia. Este livro fala-nos de uma rapariga que é terapeuta sexual e ela, tendo esse trabalho em específico, não tem uma vida sexual muito ativa. E então, um dia, uma amiga dela acaba por a desafiar com um livro a invocar um escravo do sexo. E vem-nos então aqui o protagonista masculino, que é o Julian, que é um deus que foi aprisionado dentro do livro e escravizado para servir as mulheres. Os livros desta autora são sempre pontuados com cenas de muito humor. Claro que têm cenas sexuais, porque senão não era uma série de fantasia erótica, quase. Ou paranormal erótico, nem sei bem como é que classificam este livro. Mas, fora isso, tem aquela abordagem completamente diferente daquilo que é a mitologia e esta série depois vai-nos apresentando cada livro uma personagem e vão-se interligando os livros todos uns com os outros e é quase como se estivéssemos a ler a história de uma família muito numerosa, mas não sei se ainda assim é uma família. Então estou com receio, mas provavelmente vou concordar com algumas coisas de certeza do que as pessoas vão dizer sobre este livro. Então vamos lá. Ok, esta opinião é um bocadinho mais curtinha e diz: a única forma deste livro ser remotamente tolerável é lê-lo em voz alta com um amigo para que consigas verdadeiramente apreciar o ridículo dele. É repetitivo, estúpido e horrivelmente escrito. Não consigo acreditar que esta mulher está a ser publicada e é uma autora best-seller do New York Times. É assustador. Este livro leva o prémio de ser o pior livro que eu já li na minha vida. E isso inclui os que eu li durante a minha altura de romances do 8º ano. Ok. Sim, os livros é suposto serem lidos com humor. Ponto. Portanto, sim, tem situações consideradas ridículas, o que é a intenção da autora. Repetitivo, talvez, nas partes eróticas e nas partes... e nessas partes em específico do desenvolvimento do romance, talvez possa ser considerado repetitivo. Ok, concedo isso. E sim, ler em voz alta este livro deve ser divertido, mas só a experiência de o ler em voz alta tornaria se calhar o livro bom. Não percebo. Horrivelmente escrito? Obviamente que não, porque se eu tivesse horrivelmente escrito, a autora não era uma autora best-seller. Isto é só tentar remar contra a maré. Estou aqui a reparar também que esta pessoa classificou este livro como mitos, contos de fadas e lendas. Recorre sim à mitologia. Neste livro em específico acho que é só mitologia grega, mas também agora não tenho a certeza, porque eles ao longo da série usam mitologias diferentes. A ideia deste livro é realmente ser um livro, uma leitura descontraída e que as pessoas se divirtam ao lê-lo.
Pronto, para além de, claro, ter a parte do romance erótico, que há muitas pessoas que gostam, mas é um género muito específico e que eu sei que nem toda a gente gosta. Eu acho que nós temos que avaliar os livros e as nossas leituras por aquilo que são. Eu não vou avaliar, lá está, um livro de romance erótico com fantasia e paranormal com o mesmo tipo de visão que eu estou a avaliar, por exemplo, a rapariga que roubava livros. São livros de categorias diferentes, de géneros diferentes. Cada livro tem que ser lido e tem que ser interpretado conforme aquilo que é, e não mais e não menos. Ponto final. Isto é a minha opinião sobre ler livros e sobre a verdadeira essência de dar a nossa opinião sobre aquilo que estamos a ler e a verdadeira essência de interpretar e de gostar ou não daquilo que estamos a ler. Isso é o básico dos básicos para um leitor, na minha opinião. Mas pronto, é isto. Vamos continuar. Eu mudei aqui de posição para ficar aqui encostado, para ficar um bocadinho mais confortável. O terceiro livro, eu decidi escolher 2 livros que eu já li há mais tempo e 2 livros que li mais recentemente. E então, o terceiro livro vai ser aqui o Corações Feridos, da Colleen Hoover, que eu li este ano, e dei 5 estrelas na classificação do Goodreads. Este livro é bastante mais juvenil do que o normal que a autora tem escrito. Ainda assim, aborda, como sempre, temas bastante pesados, como o caso das dependências às drogas e violência física e emocional e tudo mais. Não posso dizer muito mais também porque não quero dar spoilers. E foi um livro que eu dei 5 estrelas, porque gostei muito, não é? Mas é possível que, como não é o registro mais normal, mais habitual da autora, porque ela, pelo menos recentemente, tem escrito mais ou livros de adultos, ou new adult, para novos adultos. Então este é jovens adultos, se calhar já vai ser um bocado mais criticado. Digo eu, não sei, que ainda não vi. Este livro então fala-nos da nossa protagonista, que chega a casa e encontra a mãe morta com uma overdose. Como ela fica sem ter a entidade parental dela, acaba por ser despejada, ou estar para ser despejada da casa onde elas estavam a viver porque a mãe não pagava a renda. E então ela não tem outro remédio do que, durante pelo menos aquele período de verão, antes dela ir para a universidade, que ela felizmente pode ir porque trabalhou muito e esforçou-se muito para ganhar uma bolsa para poder ir. Por causa disso, ela não tem alternativa e vai viver para a casa do pai, com quem ela nunca teve qualquer tipo de relacionamento, já não se vêem há muitos anos, e então é forçada agora a construir esse relacionamento. Claro que depois isto tem o lado da história de amor, em que ela durante esse tempo vai conhecer um rapaz também com os seus problemas diferentes, mas semelhantes de certa forma, e eles envolvem-se então numa relação que acaba por ser tão romântica quanto perturbadora de certa forma, devido ao que eles têm em comum. Ok, no livro da Colleen Hoover a classificação mais fraca que há são 2 estrelas, o que já é bastante positivo. Não tem nenhuma classificação de 1 estrela, não sei como, porque as pessoas têm sempre a sua opinião negativa a dar, e então vou aqui ler um bocadinho mais curtinho, porque as outras foram muito grandes. Portanto, é uma história que parecia promissora o suficiente para, no fim, me irritar por ser o típico da Colleen Hoover. Mas talvez nunca vá parar de ler livros dela. É isso. Editado, vou retirar 1 estrela, porque quanto mais eu penso no final, mais me frustro, porque é que eu acho os livros da Colleen Hoover problemáticos. Mas não vais parar de os ler. Isto para mim é o típico 365 dias, os filmes. As pessoas criticam, mas não largam e não deixam de ver, porque no fundinho gostam de ver. Aqui é a mesma coisa. Estas pessoas querem ser o epítome da razão. Querem ser as pessoas perfeitas, as pessoas que são politicamente corretas, as pessoas que criticam tudo e mais alguma coisa, mas depois, na verdade, gostam é de ler esse suminho, gostam é de ler essas coisas. Não abrem mão disso e também não abrem mão de criticar.
Eu não percebo. Mas isto é muito recorrente hoje em dia, pessoal. Isto é muito normal. É assim, nós temos que ser consistentes com aquilo que dizemos. Se dizemos alhos, não podemos ir fazer bugalhos. Temos que ser consistentes nas nossas opiniões. Ponto. Temos que agir conforme aquilo que achamos. A pessoa não gosta dos livros da Colleen Hoover, critica que os livros dela são problemáticos, então continua a ler e diz que não vai parar de ler. Isto entende-se? Não entende. Não se entende. Há tanto livro para ler. Se a pessoa realmente não gosta de ler os livros dela, não os vai ler. Ponto. Volto a repetir. Tal e qual como a questão dos filmes do 365 dias. Toda a gente critica. É verdade. Mas já pararam de ver os filmes? Não, tanto não pararam que a Netflix já vai fazer 4. Segundo consta. Porque acho que o terceiro, pelo que eu ouvi dizer, não acabou. Portanto, sejamos consistentes, meus queridos. Sejamos consistentes. O quarto e último livro que eu vos vou falar deste vídeo, também é um livro que eu li recentemente, que é A Casa no Mar Cerúleo, de T.J. Klune. Este livro é só a coisinha mais fofa de sempre. É como se fosse um bocadinho de algodão doce. Tenho receio de ver o que é que as pessoas dizem mal deste livro, muito sinceramente. Devem ser pessoas amargas, de coração gelado, com certeza. Eu escolhi este livro porque lhe dei 5 estrelas, não é? E foi um livro dos meus preferidos, se não o meu preferido deste ano, que eu ainda não fiz esse apuramento. E este livro fala-nos então do nosso protagonista masculino, que já é um homem de 40 anos, ou mais ou menos por essa idade, que trabalha como assistente social e vai verificar orfanatos de crianças especiais, porque este livro tem então uma vertente de fantasia e esses orfanatos de crianças especiais são as crianças mágicas, as crianças que não se encaixam na perfeição na sociedade. Este livro começa então quando ele é destacado para ir a um orfanato ainda mais especial do que o habitual. E é lá que vamos conhecer as crianças que vivem nesse orfanato, o diretor desse orfanato, e é uma história muito bonita sobre aquilo que significa realmente um lar, aquilo que significa a amizade, aquilo que significa aceitar as diferenças dos outros, gostarmos das pessoas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas nascem para ser. É assim um bocadinho esse o tema. Acho que é um livro que aborda temas muito importantes, para além de ser um livro extremamente fofo, e lê-lo foi mesmo como receber um abraço quentinho. Portanto, nem quer pensar o que é que as pessoas dizem mal deste bebê fofo. Estou com medo do que vem lá. Ok, sinto-me totalmente como o Grinch, mas não gostei disto. Isto não foi para mim. Esta história é sobre como o preconceito é mau, quando claramente uma grande parte da sociedade ainda precisa de estar mentalizada desta mensagem. Em termos de pregar ao coro da ficção, este livro segue a fórmula standard sem falha. Não há surpresas. Fiquei a antecipar cada bocadinho, o que em si não é mau. Pode haver conforto neste tipo de história. O gosto simplesmente se torna um facto de se gostamos de histórias com plots básicos. Eu detestei aqui. A pessoa ficou a antecipar cada bocadinho do livro, mas não gostou porque teve um plot básico. Fala-nos sobre o preconceito de ser mau, mas é para nos manter essa ideia na nossa cabeça. Sim, é importante manter essa ideia na nossa cabeça, porque o preconceito é uma coisa que existe, é uma coisa perfeitamente atual. As pessoas gostam muitas vezes de fingir que não percebem essa parte. Mas ok, vamos passar à frente, que eu já me estou a irritar. Predominantemente as personagens. Ok, isto não é nem sequer uma frase. Ok, a pessoa sabe escrever perfeitamente bem para estar a falar. Pode-se tornar a história mais velha do mundo
refrescante e surpreendente se fizermos a nossa narrativa, construirmos a nossa narrativa em volta de personagens fáceis de gostar. Devo dizer que as personagens do Cluno estão bem delineadas e não são genéricas, são todas distintas umas das outras. Contudo, ele consegue isto tornando-as maiores que a vida. Isto não é um livro subtil, a parte pesada e depressiva da ruína com que ele pinta a cidade e, pronto, o oposto com que ele pinta a ilha, carrega o seu peso nos personagens. Cada criança no orfanato tem um traço característico maior e que se repetem uma e outra vez, sem parar. Eu imagino que isto seja suposto ser adorável, mas não foi essa emoção que provocou em mim. Então a pessoa começa por dizer que a história, seja como for a narrativa, está à volta de personagens de que se gosta, e depois diz que as personagens até estão bem construídas e que não são genéricas e são distintas umas das outras. No entanto, depois critica e acha que os traços das personagens são repetitivos. São crianças. Só preciso dizer isto. São crianças. As crianças tendem a ser repetitivas, arranjam perguntas para tudo, independentemente, neste caso, de serem crianças que não são humanas. A minha questão neste momento é: dá-se uma estrela a um livro que até se possa considerar que o plot não seja grande coisa, mas que as personagens são boas? Vou ter que aconselhar esta pessoa a usar o mesmo sistema de classificação que eu, que dou uma pontuação a cada aspecto do livro e não vou enfiar o livro numa categoria só porque não gostei de determinado aspecto do livro. E foi isto, pessoal. Espero que tenham gostado e deixem nos comentários o que é que acharam, se querem que eu repita com outros livros diferentes. Digam de vossa justiça e vemo-nos no próximo vídeo, que é já amanhã. Tchau!